Hello English folks! Hoje você vai descobrir que você não está usando o verbo to be da forma correta. E apesar de você já ter estudado ele, de ter um monte de vídeos explicando como usar, existem alguns detalhes que são importantíssimos, pois o que importa é se na hora de você falar inglês, você está falando da forma correta. E eu aposto que você vai se surpreender. Vamos combinar uma coisa então, não dê o like ainda, espera por ouvir tudo que eu vou te contar. Se eu te surpreender com o verbo to be, daí sim, eu quero que você dê o like, mas também compartilhe. Jill, come with me. O verbo to be é o mais conhecido da língua inglesa. Mesmo quem não conhece a língua, quem nunca estudou, sabe que ele existe. Mas eu vou me fixar hoje na pronúncia dele, ou seja, como ele deve ser usado no dia a dia, na hora de falar inglês, porque é isso que importa. Isso vai fazer com que você fale melhor o idioma, além de te fazer compreender melhor o inglês quando você ouve a língua. Claro que o verbo to be pode ser analisado também pelo seu significado, seu uso, e eu também poderia dizer que ele é um verbo defectivo e um monte de outras coisas. Mas o que importa é como você usa ele de verdade. Então eu vou falar sobre como ele é usado no speaking, ou seja, na fala. A primeira coisa que precisamos saber sobre o som, quando usamos o to be, é a qual pessoa estamos nos referindo. Qual o sujeito? Em inglês existem 7 sujeitos. I, you, he, she, it, we and they. Para facilitar, acompanhe meu raciocínio nessa imagem. Vamos separar o verbo com o eixo em Y. Assim o I fica na parte superior. O you, we and they, que são as pessoas do plural, ficam à esquerda. E o he, she and it, que são as pessoas do singular, à direita. Quando escrevemos o verbo to be, o que seria uma conjugação, fica dessa maneira como eu vou escrever dentro do círculo. I am, you are, he is, she is, it is, we are, they are. Veja bem, isso é como escrevemos, mas o que realmente importa é como ele é falado, porque isso vai fazer com que sejamos entendidos e, claro, para que possamos entender. Como você pode ver, o to be tem 3 variações escritas, am, is e are. Mas na hora de falar, você vai ver que são 4 variações sonoras, e eu vou te explicar agora. Eu vou colocar fora do círculo como você deve produzir os sons. Tem um detalhe aqui que você precisa se lembrar. Um desses 7 sujeitos, I, you, he, she, it, we, they, vai ter um som diferente dos 3 sons do bloco am, is e are. Você saberia dizer qual deles? Você acertou se falou o sujeito it, que é uma espécie de sujeito indeterminado ou oculto. Seja qual for o nome, ele possui um som diferente do grupo em que ele está. Fora do círculo, vou colocar como ele é dito, como ele é falado. Vou usar essas barras para marcar e chamar mais atenção, ok? O som de it's deve ser pronunciado it's, com esse s no final. É importante que você produza um t meio mudo e nunca, mas nunca mesmo um t, porque se você falar itis, certamente vai confundir em vez de comunicar. Então repete comigo, it's, it's, it's. Vamos para os 2 sons dos sujeitos acima dele, o his e o she's. Agora você vai produzir um som de zumbido mesmo, um z. Vai ficar assim, she's e his. Assim mesmo, repete comigo. Vamos começar com ele, his, his, his. Agora vamos para o próximo, o ela. She's, she's, she's. Então percebam a diferença. His, she's, it's. Vamos agora para o outro lado, nos sons do you are, we are e they are. Você vai produzir somente um som após os sujeitos. Na verdade, é um quase som, porque ele é dito mais baixinho. Você faz um mas um curto e baixo. Os 3 sujeitos desse lado vão ser ditos assim, you are, we are, they are. You are, we are, they are. Eu vou falar e você repete comigo. Vamos começar com o você ou vocês. You are,
You. You. Agora ao nós. We. 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 E agora o eles. They. 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 Sobrou somente o topo, o I am. Após o I, você vai fazer de leve um som assim. Lembra? De leve. Basicamente, você vai encostar os lábios e o som acontece. Vai ficar assim. I'm. Repete comigo. I'm. 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 Você precisa se lembrar que esses sons vão ser ditos de um jeito leve, rápido. E a primeira coisa que você precisa se dar conta é que quando você produz os sons do to be, você não deve falar assim I am ou então you are. Não está errado falar assim, mas não fica natural, fica uma fala dura. Isso também vai te atrapalhar na hora de você entender quando alguém fluente está falando. Então não fale assim, I am Brazilian, I am studying English. Pois quem quer ser fluente não pode falar dessa maneira, ok? Aprender uma língua pelos sons funciona muito parecido com a maneira como as crianças aprendem. Eu não preciso te falar que crianças aprendem a falar antes de saber ler ou escrever, ou seja, elas aprendem pelos sons. Quando nós, adultos, vamos aprender uma língua estrangeira, normalmente damos um foco na gramática e vocabulário, porque isso ajuda a estruturar a língua. Acontece que, se esse foco for muito exagerado nessas partes e não nos sons, lá no fundo da cabeça, precisamos ficar fazendo cálculos mentais de como se usa um e outro verbo. De forma que o verbo to be acaba virando pelo menos 7 combinações diferentes. O cérebro não dá conta. Tem que lembrar as palavras, a combinação correta, ajustar as ideias e falar o som do idioma. 10 minutos de speaking e você vai se sentir cansada com tanta atividade cerebral. E antes de fazermos a prática para você começar a falar o to be com naturalidade, eu quero saber se alguma vez alguém te ensinou dessa forma. Não, né? Como combinado, aquele like merecido e compartilhe ele com alguém que você goste. E calma aí que não acabou, sempre tem uma surpresinha no final. Dependendo da variação do sotaque, pode haver um r no final. Isso mesmo, de maneira que o you are vai ficar you are, we are, they are. E para você perceber que essas pequenas sutilezas da língua com produzir os sons corretamente são importantes, olhe alguns exemplos em português. Caça, casa e casar. Para e parar. Face e fase. Vovô e vovó. Algumas do inglês. Thanks e thanks. Uma é obrigada e a outra é tanques. Shop e chop. Uma é comprar e a outra é picar. Price e prize. Preço e prêmio. Piss e peace. Urinar e paz. Se queremos falar inglês adequadamente, que no final das contas é o que vai nos diferenciar, precisamos sempre prestar atenção nesses detalhes. E eu estou aqui para te ajudar nisso, com um conteúdo sempre prático, mas que também reflete o inglês de alto nível. Se 2021 é o ano que você decidiu definitivamente aprender inglês, você não pode perder essa oportunidade. O curso de inglês Jamile Weber está com vagas abertas e vocês não vão acreditar quantas novidades maravilhosas nós temos para vocês aprenderem o inglês de alto nível. Ficou curioso? Acesse o site jamileweber.com, o link está na descrição e venha se surpreender. Vamos praticar o verbo to be um pouco e deixar a fala mais natural. Eu vou colocar umas frases aqui no vídeo e você vai praticar usando o que a gente acabou de aprender. Se você puder, grave a sua voz no celular para depois ouvir e comparar com a minha voz. I'm Brazilian and you. I'm Brazilian and you. Veja que eu fiz só um I'm Brazilian and you. Isso fica uma fala natural. He's a dentist. He's a dentist. Com z. Porque se você fizer um his, fica parecendo o som que a cobra faz em inglês. O s. Não pode. She's a good friend. She's a good friend. De novo, z e não she's, ok? É she's. She's a good friend. It's good to talk to you. It's good to talk to you. O som é it's e não
It is. We are here to help you. We are here to help you. Lembra do som de a depois do we. I'm the teacher and he's a student. I'm the teacher and he's a student. O objetivo desse vídeo foi fazer com que você perceba que o verbo to be, ele tem esse som um pouco mais leve e mais junto, dessa maneira como a gente praticou agora. E isso vai tornar sua fala natural e com certeza vai dar mais qualidade ao seu inglês. I'd like to thank you for watching this video up to the end and see you next time.